Gente, boa tarde. Nosso momento de Karma de hoje, a gente vai fazer uma dinâmica, tá? E nessa dinâmica, como vocês já encheram os balões, eu vou dar 5 situações para cada um de vocês, chama dinâmica dos balões. E essa situação vocês vão ter 20 segundos para poder me dar a solução dessa questão que eu vou passar para vocês, tá bom? Eu vou entregar o papelzinho e só quando eu falar ok que vocês vão começar. Vai ler as questões. Juliana, o André, o Pedro e só o menino. Ó o Murilo. Então, o celular aqui, ele travou, pode dar uma pequena lida aí, rapidinho. E eu vou começar, hein, gente? Inicializou. 20 segundos. Vamos. O tempo tá correndo. Vamos, solução. E aí, conseguiram resolver? Já deu? Alguém já tem a resposta? Se não conseguir, vocês vão ter que estourar esse balão. Dentro dos 20 segundos, vocês vão conseguir responder? Tá passando tempo, gente. Tá passando tempo. Vamos me dar a solução. Milhões? Quem vai responder primeiro? Eu preciso de uma Milhões? resposta exata para essa questão. Dizer quantos grãos tem a areia da Quem não conseguir responder dentro do prazo, pode zerar o cronômetro. Gente, acabou. Já deu 20 segundos, pode estourar o balão. Muito bem, gente. Então, essa dinâmica quebra-gelo de hoje que a gente fez foi para falar do suicídio, certo? Então, muitas das vezes é assim que a gente se sente, pressionado com as situações da vida. A gente sente que alguns problemas eles não têm solução e que a única saída seria o suicídio, certo? E o suicídio no Brasil e no mundo ele é muito recorrente, mas ainda ele é um tabu e é preciso que a gente fale sobre o suicídio, porque mais ou menos 14 mil pessoas morrem no Brasil por ano e 14 pessoas morrem, 14 mil pessoas morrem por ano e 38 pessoas morrem por dia no Brasil. Então, nós estamos em setembro e a gente sabe que a gente comemora o Setembro Amarelo, não só setembro, mas como todo ano a gente tem que conscientizar. E dia 10 de setembro foi comemorado o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio e é preciso que a gente saiba algumas coisas sobre o suicídio. É preciso que a gente esteja alerta, ou é preciso até que a gente clareie a nossa cabeça se a gente também tiver com essas ideias. É preciso que a gente perceba que uma pessoa, ela pode dar sinais de que ela está passando por dificuldades. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um hábito de sempre chegar ali no trabalho cedo, de repente ela começa a atrasar. É um sinal. Geralmente também pessoas que são esquizofrênicas e as pessoas que têm depressão, elas são muito propensas a cometer suicídio se elas não seguem o tratamento. As pessoas bipolares também, elas têm esse pensamento suicida e é preciso elas entenderem que aquele momento ali, ele é uma fase e que ele vai passar, sabe? E a gente precisa observar. Outros sinais também que essas pessoas dão, quando você vê que ela tá ali com você, elas falam frases que dá pra gente saber que ela tá com esse pensamento. Por exemplo, eu não consigo pagar essa dívida, a melhor solução seria a morte. Não compensa mais viver. É muito difícil fazer essa situação, não tem esperança mais pra mim. Ela usa também a palavra como falta de esperança, sabe? Você vê que a pessoa, ela de repente, ela muda de humor completamente. E às vezes a pessoa, ela muda de personalidade tão bruscamente, ou também ela pode mudar de forma sutil. Por exemplo, eu, Rose, eu não sou uma pessoa que todo tempo eu tô conversando, eu chamo fulano, eu brinco com ciclano. Se algum dia acontecer de eu chegar aqui muito calada, ou ficar muito na minha, você pode desconfiar que alguma coisa, por exemplo, está acontecendo. Mesmo com o André, uma pessoa mais reservada na dele, se o André mudar abruptamente o comportamento dele, a gente também pode desconfiar de alguma coisa. A pessoa também que ela é muito organizada, de repente ela começa a ficar desorganizada, a gente tem que observar. Então a gente tem que observar as pessoas à nossa volta. Se o colega de trabalho tem um dia que ele chegou, ou na sua família mesma, mas vamos aplicar aqui no nosso ambiente de trabalho, e a pessoa está cabisbaixo, está calada demais, você vê que a pessoa ela precisa conversar, chama ela, gente, para poder conversar. E ela precisa, às vezes, ela precisa desabafar, ela precisa sentir que a gente se importa com ela. Essas pessoas, elas precisam sentir que elas têm alguém por elas.
essas pessoas, às vezes, elas acham que não tem ninguém por elas. Elas sentem aquele fardo sozinha. Então, essa é a diferença da gente chegar ali, e a gente nunca deve dizer o seguinte: eu entendo como você se sente, porque o problema da pessoa é único, entendeu? A gente fala assim: eu não entendo como você se sente, é um exemplo de frase, mas eu sei que isso tudo vai passar. Eu estou aqui com você. E também aconselhar essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, ou seja, de um psiquiatra, de um psicólogo, tá? E assim, sempre estar observando as pessoas às nossas voltas, à nossa volta. E se algum de nós algum dia passar por essa dificuldade, não tenha vergonha. Porque pode ser que eu talvez não tenha tanta intimidade com o André, eu sou amiga do André, mas não tenho muita intimidade, mas eu converso mais com o Murilo, eu converso mais com o Pedro, a Ju tem mais intimidade de conversar comigo. Então você vai procurar aquela pessoa ali, vai conversar com ela, sua família é da mesma coisa, entendeu? O vizinho é a mesma coisa, dê atenção. E se de fato, mesmo assim acontecer, a gente também não vai se sentir culpado, que a gente vai fazer a nossa parte, entendeu? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, gente? Então tá bom, essa foi a nossa dinâmica de hoje, espero que tenha ajudado vocês nessa questão, tá? Tem o material ali, tem alguns slides se vocês quiserem dar uma olhadinha. E vamos observar sempre a nossa volta. E vamos também fazer a nossa observação do nosso consciente. Se a gente tem alguma dificuldade, se a gente precisa de uma ajuda psicológica, e não ter vergonha de pedir. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Qual que é essa pergunta?